Essa é uma mensagem gostosa de ouvir, gostosa de pregar, e eu preguei aqui no outro culto, e você vai se deliciar, vai deixar Deus falar com você e te abençoar. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, no versículo 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 26. Vamos a algumas perguntinhas aí para ajudar? Um pregador em pecado, um pregador que roubou, que fuma, que comete adultérios e essas coisas parecidas, pode abençoar alguém? Pode ou não? Não, não pode? E aí? Se você olhar para mim, você vai responder. Um pastor, um pregador em pecado. Ele fuma, ele bebe, tem mulher na rua, amante, rouba a igreja, tem espíritos contrários, ele pode pegar, pôr a mão na cabeça de alguém e abençoar alguém? Sim? Não? Não? Não pode? Pode uma pessoa olhar para um pregador sem saber que ele é essa pessoa, e acreditar nele, que através dele a sua vida será abençoada? Essa pessoa pode ser abençoada? Ele, com todo erro, pode pôr a mão na cabeça de alguém e abençoar? Você disse não. Pode uma pessoa olhar para um pregador, um pastor, um servo de Deus, um sacerdote, que vive isto, que é essa pessoa, mas o membro da igreja, ou seja, quem for, não sabe que ele é tudo isso, olhar para ele e acreditar nele, que através dele a vida dele será abençoada, é possível? É possível ou não? Sim? Lá em 2 Crônicas 20:20, diz: se você acreditar em Deus, você estará seguro. Se você acreditar no homem de Deus, no profeta, no representante de Deus, na pessoa que se titula de Deus, você prospera, você recebe algo. Você diria: pastor, mas se ele está no pecado, a pessoa acreditar nele? Mas o que tem de gente que é abençoada, acreditando na oração de um pregador, de um pastor, seja de quem for, e ele sequer ora, sequer se dedica pela pessoa, e a pessoa é abençoada. Mas na verdade não foi nem pelo pregador, foi pela fé da pessoa, porque ela acredita que Deus possa fazer alguma coisa através dele, mas na verdade não é através dele. Então eu estava explicando hoje aqui uma coisa super importante que vocês vão me dar ouvido. Uma pessoa, ela tem uma imagem na casa dela, no trabalho dela, e ela se rende e se prostra diante dessa imagem e até acende uma vela. E esta pessoa, ela recebe, diz ela que recebe uma graça. E ela foi lá, acendeu a vela, se prostrou, se rendeu, adorou aquela imagem e vai embora e diz: olha, eu fui agraciado quando eu pedi aquela minha imagem. Esta pessoa voltará a esta imagem? Voltará ou não voltará? Ela veio aqui, fulana, e depois saiu, disse que foi agraciada. E ela precisa de algo, ela voltará aqui? Voltará, porque ela diz que pediu e foi, alcançada, e vai ficar aqui acendendo vela. Mas nós sabemos que isto é errado. Isto é errado. O diabo é sujo, vai fazer você se prender a isto. Aquela pessoa que acredita naquele pregador, e aquele, seja quem for, fala pregador, mas quem for, e você diz: poxa, fui abençoado, mas ele está mal com Deus,
você se prenderá àquilo e nunca vai sair. A minha mensagem está aí. Se você ficar no desinteresse, não querer se interessar pelas coisas de Deus, e for enganado você será para sempre, e você vai chegar a hora que os seus braços, seus punhos, estarão amarrados aos seus pés, e você vai levar uma rasteira muito grande, porque existem pessoas que dizem: pastor, para mim não interessa de que jeito eu estou recebendo, o que me importa é que eu estou recebendo. Não, importa sim, importa. Não me interessa. Interessa sim, você tem que ter o interesse sim. A falta de interesse nas coisas de Deus e saber como você está abençoado, sendo agraciado, alcançando das coisas, se você não tiver certo interesse, você poderá ter no futuro um grande problema e você chorar muito. Tem muita, mas muita gente mesmo, que o que para ela importa, para ela o que interessa, é ela receber. Se ela está recebendo do errado, está recebendo do engano, está recebendo se é da macumba, de um pai de santo, está recebendo da mão do próprio capeta, se ela está recebendo, não importa. Ela disse: o que importa é eu receber. E se a coisa que está vindo para você é amaldiçoada, que vai lhe complicar no futuro? Não, o que me importa é ter. Não, você tem que ter o interesse. Então o que eu vou trazer para vocês aqui é uma mensagem super importante, mas muito importante, que é sobre interesse. Eu vou falar de um homem aqui, vai vir comigo aqui, vamos lá. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, no versículo 26, diz assim: e o anjo do Senhor falou a Filipe, veja que mensagem forte, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo Mor, de Cândace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para o adorar, para a adoração. Este homem etíope, ele era eunuco castrado. Tem quem nasça eunuco, ou se torna, ou se tornará eunuco castrado, o cidadão que se torna impotente de produzir. Ele não consegue a produção, a vida dele cessa ali. Ele foi castrado, não tem como ter o sêmen para a reprodução. Então ele só fica para aquele serviço, que ali é designado e determinado. Este homem, vou usar aqui uma palavra que se diz frustração. Ele tem ausência de um órgão do seu corpo, ele agora vai ficar triste, frustrado, porque não tem aquilo que gostaria de ter para que possa constituir uma família. Este homem tem a oportunidade de ir a Jerusalém e adorar a Deus. Quando ele sai de onde saiu para ir para Jerusalém e adorar a Deus, começa aqui na vida dele o interesse. O interesse, meus irmãos, essa coisa de interesse, de interessar, é tão importante que toda pessoa interessada em alguma coisa progride, prospera, avança, cresce.
Os desinteressados, principalmente nas coisas de Deus, são os que mais perecem. Quando eu cheguei na Igreja da Graça, numa tarde de sexta-feira, na década de 80, eu me sentei na frente ali, o pastor cantava alguns hinos, e eu me interessei em aprender os hinos da igreja. O pastor pregava, eu fiquei interessado naquelas mensagens. Eu queria uma Bíblia. Hoje a facilidade é grande de uma pessoa ter uma Bíblia através de um iPhone, através de internet, através de um iPad, de um aparelho aí, através de uma loja que hoje tem bastante, lojas evangélicas para você comprar, você tem a possibilidade de ganhar. Mas na década de 80 quase ninguém usava a Bíblia Sagrada na igreja, quase ninguém tinha interesse de comprar, e eu tinha interesse de ter uma Bíblia, mas não tinha condição. No dia que eu ganhei a minha Bíblia, eu tive um interesse imenso de querer ler a Bíblia e aprender aquilo que Cristo falava, o que Deus estava ensinando. E neste interesse, eu fui crescendo no Espírito. Estão prestando atenção? Eu estou dizendo que a falta de interesse faz você perder. A falta de interesse faz você ser derrotado. A falta de interesse, não, hoje eu não vou na igreja, não tenho interesse de ir e saber o que vai acontecer. A falta de interesse vai fazer você sofrer amanhã. Eu tenho um interesse muito grande em saber o que Deus fala. Eu tenho um interesse grande em aprender como jejuar, o que é o jejum, como jejuar, o que a Bíblia Sagrada fala sobre isso, o que é isso, o que é aquilo que está escrito, desse jeito, como aquele, o outro, e o outro, e o outro mais. Este interesse vai me fazer vencer, crescer, principalmente nas coisas sagradas. O eunuco, na falta que ele tinha, na ausência, naquela frustração, naquela dor da alma, sendo eunuco, mas sendo usado para tal serviço, foi a Jerusalém, adorou a Deus. Na volta para Candace, na volta, ele teve um grande interesse, e o interesse dele, ele estava com o livro de Isaías nas mãos, e estava lendo o livro de Isaías, e não estava entendendo nada, mas ele ficava lendo. Ele dizia: poxa vida, o profeta Isaías aqui está falando de quem? Dele ou de outra pessoa? Eu tenho que saber de quem é essa pessoa que o profeta Isaías está falando. O que o eunuco tinha? O interesse. Sabe o que acontece com a pessoa que tem o interesse em querer saber as coisas de Deus? Traz Deus a seu favor. Faz com que Deus mande um anjo a você. Toda pessoa que tem o interesse nas coisas de Deus, este vai mexer com Deus e vai fazer Deus mandar uma bênção a ele. Os desinteressados não adianta. Você lembra quando você estudava? Ou quem estuda? O cidadão senta lá atrás, lá na sala de aula, e fica lá fazendo bagunça, conversando, rindo, contando piada, e a professora dando aula. Claudinho, Fernando, Jussara, você não está interessado? Por gentileza, queira sair da sala que você está fazendo bagunça. Quem já ouviu isso em sala de aula? Eu já vi muito. Você não está interessado, queira sair, por gentileza. Lembro uma vez na faculdade, a professora disse: se você não sair, eu não dou aula, eu vou embora. Você não está interessado, você fica conversando, mastigando chiclete, não está nem aí, e tal. O pessoal: professora, dá aula. Ela disse: eu não dou, se ele não sair, eu não dou aula. Porque ele não está interessado em aprender.
E o que não está interessado não vai se formar. Já aqueles, que estão interessados, sentam ali, prestam atenção, chega no dia da prova e diz, aquele dia o professor falou isso e tal. Uma vez pastor Jaime me permita falar isso aqui, o Brasil todo vai assistir, mas acho que ele não vai brigar comigo por isso. Uma vez eu fui na sala de aula, quando ele estava na faculdade, ele estava já no final do curso, eu estava no primeiro ano, e eu olhei lá para ver se ele ia sair naquela hora do intervalo, ele ainda estava tendo aula, e ele sentado bem na frente, quase ali no tapumezinho ali do professor, e ele prestando atenção ali, com ar de interessado em aprender o que o professor estava dando ali, passando. Se ele queria alguma coisa, ele demonstrou, eu vou sentar ali na frente, pertinho, e vou prestar atenção, vou anotar tudo. Você está interessado em Jaime? Bem, e ele tirava notas altas, e passou no curso de Direito, na OAB, passou na primeira fase, foi lá e é advogado. Quem tem o interesse, vai entender, vai crescer e vai vencer. Quem tem o interesse nas coisas de Deus, vai fazer com que Deus lhe mande um socorro, lhe mande uma bênção, lhe mande algo. Guarda isso. Então este homem, vamos lá, 28, e regressava, e assentado no seu carro, é o 27 agora, Vamos ler o 27 para a gente completar. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo Mó, de Cândace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, e regressava, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías, e disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. O interesse do eunuco de ler e querer saber, Deus mandou que o Filipe fosse ir ter com ele. Meus irmãos, se nós não temos interesse nas coisas de Deus, Deus não vai mandar o anjo até nós. Deus não vai mandar o pregador, a palavra, o socorro, nós não temos interesse. Quantas pessoas que vão me ouvir, pois esse culto é gravado, mas para eles, quando estiverem me ouvindo, vou estar falando com pessoas, muitos que não têm interesse em querer aprender as coisas de Deus. Têm interesse em querer crescer na vida social? Não é errado, mas temos que ter o interesse em aprender as coisas de Deus. O que diz a palavra? A nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Se a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades, eu tenho que aprender, ter o interesse e aprender as coisas de Deus para vencer esse espírito maligno. Não é só querer. Eu dizia aqui no outro culto que a pessoa diz assim, sai demônio, ela expulsa o demônio lá, mas ela não tem o interesse em querer saber verdadeiramente quem é o seu adversário, o seu oponente, e da maneira em que ele trabalha, pela palavra de Deus que ela explica, para você vencer e como vencê-lo. Às vezes você está expulsando demônio, onde nem tem demônio. Às vezes expulsamos demônio dos outros, quando o demônio está em nós. E como tirar? Quando ele diz que há casta de demônios, que só sai através da força que tem o jejum e a oração, muita gente tem esse mal na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, mas não ora a ponto de estar santificado, consagrado para expelir este mal, não jejua para estar santificado, consagrado, separado, para ter a força para mandar este mal embora. A pessoa não faz isso, ela não se interessa. Você diz, pastor, eu quero que o mal saia, mas este mal, ele só sai através de um jeito. Mas você nunca teve interesse de orar,
a ponto de, nunca jejuou para estar segundo o que diz a Bíblia Sagrada. Você quer que o mal saia, mas não é assim que funciona. Eu até já ouvi falar, pastor, mas nunca tive o interesse de aprender, mergulhar mesmo, ir a fundo e fazer o negócio. Então não tem como. O interesse do eunuco, de querer saber de quem o profeta Isaías falava, dele ir a Jerusalém e voltar neste interesse, fez com que o Senhor mandasse o Filipe até ele. Se nós não temos interesse nas coisas de Deus, como Deus mandará o socorro a nós? Em outras palavras, olha bem, se você não tem interesse a mim, eu também não terei interesse a você. É um pouquinho pesado, mas é a verdade. Deus está dizendo, se você não se interessa na minha palavra, se você não se interessa com as minhas coisas, por que eu vou me interessar por você que está me rejeitando? Esse moço quer porque quer aprender, ele quer porque quer saber, ele não consegue entender, então Deus vai mandar alguém para ele. Eu quero vencer, eu quero aprender a vencer, eu quero ser uma bênção, quero ser a bênção da minha casa, eu tenho que ir lá na igreja aprender, eu vou perguntar, eu vou mandar um e-mail. Deus vai dizer, vou mandar uma bênção para você, por causa do interesse. Só que tem uma coisinha muito forte aqui que eu disse hoje, quero falar também agora. Diz a Bíblia que Deus mandou que o Filipe chegasse à carruagem. 29. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. Meus irmãos, Deus ama vocês, dá glória a Deus por isso. Por inúmeras vezes Deus já mandou. Você já teve interesse, eu sei que você já teve certos interesses nas coisas de Deus, e Deus já mandou várias vezes o socorro até você, mas quem sabe você não conseguiu até hoje. No meu caso aqui, Luiz Carlos, o pastor da fé, você nunca me deixou me ajuntar a você, pois eu tenho feito o papel do Filipe. Deus tem me mandado ir até você. Ele diz: ajunta-te, ou da fé, ou Luiz, a esta pessoa. Mas quem sabe você nunca me deixou me aproximar de você, verdadeiramente. Você diz: não, pastor, quantas vezes estivemos juntos, aqui na igreja, ali, na minha casa, lá, acolá, e, puxa vida, já tomamos café junto, já fomos ali. Meu irmão, minha irmã, não fisicamente. Você prestou atenção? Quem disse para o Filipe foi o Espírito Santo. Foi Jesus que disse: vá lá, mas não vá como tio, como irmão, não vá como amigo, não vá falar de futebol, não vá falar de pipa, de bola de gude, não vá falar da chuva, não vá falar do calor. Vá até ele, levando a minha vontade, os meus ensinamentos. Como é que é isso, pastor? Se eu chego a você com João 8,32, quem lembra? João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu venho como Filipe, trazendo a verdade de Deus, trazendo a parte de Deus para você. Você diz: pastor, isso aí é muito pesado. Não, eu quero ser abençoado. Lembra aqui do exemplo do copo? Eu quero ser abençoado, eu quero conseguir, mas não, isso aí não. O que me importa, o que me importa, o que me interessa é ser abençoado, mas não quero saber como. Meu irmão, não é assim que funciona. Eu quero me ajuntar a você, a tua carruagem, trazendo algo de Deus, que vai ajeitar, que vai dar certo, que vai ser a bênção da sua vida. Aleluia. Mas às vezes essa hora é que nós não permitimos o Filipe chegar até nós.
Por quê? Porque eu não vou chegar a você com o meu jeito, eu vou chegar com o jeito de Deus. Eu vou chegar com o jeito de Deus a você. Você tem um problema, você tem uma dificuldade, você é um eunuco, você tem a falta de um órgão na sua vida, não consegue produzir, não consegue ter nada. Então eu chego com algo de Deus a você, você diz, não, mas é muito duro, é muito difícil, isso aí não dá, é pesado demais, não tem como. João 6,60, 53 em diante, Jesus Cristo foi falando, pregando, no versículo 60 de João 6, os discípulos disseram, duro é este discurso, quem o pode suportar? Eu vou embora, você vai ficar aí? Não, eu também estou indo, e foram embora. E o que o Senhor falou demais? Na minha trajetória, caminhada pastoral, eu já vi pessoas na igreja deixarem de frequentar a igreja, porque ela ouviu uma palavra verdadeira e ela não quer cumprir, ela não quer aceitar. Ela não quer aceitar. A irmã falou aqui para mim, que ela disse para o pai dela, pai, se eu não, o pai não é da nossa igreja, mas trouxe aqui algumas vezes, falou assim, poxa, a igreja lá é bacana, mas não gostei da igreja não. Mas por que não gostei? Não, lá pede muito dinheiro. Não vou não, que pede muito e etc. Toda semana mete a mão no bolso e gasta muito mais do que se pede na igreja em jogatina, em jogos de azar. E quantas vezes ele ganhou? Nenhuma vez. Na igreja pede muito. Não é desculpa esfarrapada que o diabo põe na cabeça da pessoa? A pessoa diz, não, lá pede muito. Qual foi a vez que você foi obrigado a dar? Qual foi a vez que o pastor pegou uma faca, uma arma, pôs no pescoço, na direção do peito e falou, se você não der, tu vai morrer? Isso não é macumba, a igreja não é macumba. Se você não der, você é atropelado lá fora. Quem já frequentou terreiro aqui, talvez já ouviu isso. O guia lá diz, se você sair daqui eu te mato, joga debaixo de um caminhão. A pessoa, não, seu Chorce, eu não vou sair não. Você não sai não, hein? Senão eu acabo com você. Não, eu não ia não, vou ficar aqui. Toda vez que eu imito demônio que fala, missionário uma vez, no Rio de Janeiro, o demônio gritava, demônio, você ia, agora não vai mais não, você vai para o inferno. Não esqueço desse dia. Demônio, não vai mais. Meu irmão, é o demônio que não quer que você tenha interesse nas coisas de Deus. Porque quando você nos permite chegar de verdade, como Filipe, olha comigo que eu estou falando aqui, é pura verdade. 31. E ele disse, como poderei entender se alguém me não ensinar? O Filipe está ali para ensinar. Mas ensinar o quê? Como torcer por um time? Empinar uma pipa? Não, ensinar a verdade, ensinar a palavra. Aí tem uma coisinha aqui, irmãos. No Salmo capítulo 1, pode estender minha gravação aí? Diminuir o tempo da abertura. O eunuco, naquela frustração, naquela dor da alma, não conseguir produzir nada, não ter condição. Isso aqui eu chamei a atenção da igreja. Bom seria se todas as vezes que eu encontrasse vocês, você que também me assiste, no caso vai me assistir, deprimido, oprimido, sofrido, problemático, Salmo capítulo 1, antes, versículo 3 em diante, 1:3 em diante, antes, tenha prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, pois será comparado à árvore plantada junto a ribeiro, cujas folhas não caem. Antes você tenha prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite.
O eunuco, o homem castrado, vamos chamar de frustrado, alguém que não tem a dor da alma, não vai conseguir produzir nada, não pode constituir uma família e ter um filho de si. Quando Filipe o encontrou na carruagem no deserto, o encontrou lendo a palavra de Deus. O que quer dizer, pastor? Que quando você está triste, chateado, está sentindo alguma coisa, tem uma dor de alma, uma dor de espírito, alguma coisa que te oprime, te aperta, bom seria se todas as vezes assim, você mergulhasse no oceano da palavra de Deus, e não ficasse ali chorando, se lamentando, questionando, murmurando, dizendo que está sofrendo, está com um problema. Este homem, com o problema dele, ele estava com interesse, com a cara no livro. Bom seria se você viesse na igreja com a sua dor, com o seu pesar, e dissesse assim: pastor, eu estava lendo a palavra de Deus de madrugada, estava lendo essa noite, estava lendo essa manhã, estava lendo essa tarde, lá no meu trabalho, eu dei uma paradinha para ler a Bíblia Sagrada, aí eu estava lendo, pastor, não entendi, mas você não está com problema? Sim, eu tenho problemas, sim, eu estou com umas lutas aí, mas eu me refugiei, Salmo 91, eu me refugiei, eu me escondi no Senhor. Se eu tenho esse mal, eu carrego, eu estou vivendo, sofrendo algo, que eu entre no esconderijo do Altíssimo, que eu vá à palavra de Deus. Então, pastor, até não entendi bem a palavra. Opa, espera um pouquinho, vou te explicar já. Deus me deu uma revelação dessa palavra aí. Mas geralmente a pessoa não faz isso. O Filipe, quando encontrou ele, não um homem que produzia, mas um homem que não produzia, o encontrou lendo o livro de Isaías, encontrou lendo a palavra. Bom seria se nós pegássemos vocês sempre lendo a palavra de Deus, nas dores, nas lágrimas, nas tristezas, nos sofrimentos, nas depressões, opressões, e você falasse: pastor, essa semana estava lendo, hoje de manhã cedo, hoje à tarde, hoje à noite, hoje, agora eu estava lendo, eu vou ler daqui a pouco. Mas não, sempre estamos abrindo a boca e questionando. Então o 31 diz assim: e ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Eu quero mexer com todo mundo aqui nesse culto e também com aqueles que me assistem. Não é errado vocês virem para a igreja numa segunda para a prosperidade. Perdão, vocês estão absolutamente corretos. Não é errado a pessoa vir para a igreja num dia de quarta-feira para orar pela família, chorar por ela, pegar uma rosa ungida. É absolutamente correto. Não é errado a pessoa vir para a igreja numa sexta-feira, pisar na cabeça do diabo, fazer a corrente, a campanha. Estão absolutamente corretos. Não é errado você no domingo louvar a Deus, cantar, receber o batismo do Espírito Santo, batismo nas águas, tomar santa ceia, até receber uma cura, uma libertação no dia de domingo. Absolutamente correto. A pessoa vir para a igreja porque está sentindo uma dor, porque a pessoa tem um problema A, porque a pessoa tem um problema B. Pode colocar 10 minutos. Não é errado. Não é errado. Mas 99% das pessoas que vão às igrejas evangélicas, às igrejas de crente, principalmente as igrejas de libertação, principalmente a igreja de libertação, as pessoas só vão em busca de um bem, de uma cura, mas ninguém vai na igreja com interesse, ninguém chama o pregador para ensinar a palavra de Deus. O eunuco teve tanto interesse, ele disse: olha, ninguém me ensina. Filipe, olha, se for o caso,
Ele disse: então, suba, ajunta-te essa carruagem, suba aqui, suba, eu quero que você me ensine. Você tem tanto interesse assim? Suba a minha carruagem. Que lindo seria se as pessoas, se elas buscassem a libertação, lindo seria. Não é errado só a libertação não, porque depois ela vai aprender. Nem todos, infelizmente. Mas seria muito lindo se ela viesse buscar a libertação, mas se ela também tivesse o interesse de aprender a palavra de Deus. Alguém dá glória a Deus por isso? Falasse: ei, homem de Deus, suba aqui, homem de Deus, me ensine. Só tem 2 minutos, só tem 1 minuto, só tem meia hora para me ensinar, para me instruir, para me explicar sobre isso. Igual a irmã disse aqui para mim, acabou um culto meu aqui, não lembro que dia foi, que hora. Quando acabou, ela veio correndo aqui na frente, disse: pastor, eu tenho interesse grande de aprender direitinho sobre o jejum. Eu acho que o jejum é errado, mas eu quero aprender porque eu quero vencer. Me explica direitinho, conforme o senhor faz, ou do jeito que deve ser feito. E ficou ali assim, prestando atenção. Eu falei: agora que eu vou ensinar com o maior prazer do mundo. Às vezes te falta esse interesse. O eunuco, ele disse: suba aqui, meu amigo, suba aqui e me ensina, já que você pode. 32. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? O interesse é grande. Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, começando ali, nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Amém, gente? E ele começou: rapaz, o profeta Isaías, que é o profeta messiânico, ele profetizava a vinda de Cristo, o Messias. Quem mesmo? O Messias. Você vai entender, deixa eu explicar. Então, tudo começou desta maneira. Quando ele chegou lá na parte do João, então Deus foi poderoso para com todos nós. Ele primeiro preparou o caminho, ele chamou Zacarias lá no santuário, lá no local do incensário, falou com Zacarias: Zacarias, sua mulher vai dar luz, vai chamar João. Zacarias não entendeu muito, não acreditou, ficou mudo, saiu de lá, todo mundo ficou pasmo. Aí a sua mulher, os dois eram avançados em idade, mas eram tementes a Deus, fugiam de toda a repreensão. E ela ficou grávida e já tudo preparado, Deus foi preparando. João Batista, João Batista, João Batista. Então João Batista, aí nasceu Jesus Cristo, menino, foi crescendo. Aí depois João Batista pregando a palavra, Jesus já está grandezinho. Aí quando ele fez 30 anos, encontrou com Jesus lá no deserto, no Jordão, no lado da Jordânia, para poder batizar. Batizou ali ele começou a obra com 30 anos de idade, começou e o primeiro milagre, transformar a água em vinho, começou a andar pelas ruas da cidade, das aldeias, nas praias, pregando a palavra, multidão, gente sendo curada, cego enxergando, paralítico andando, e multiplicando pão, multiplicando peixe, esse homem ensinando, e o povo se rendendo, e o povo adorando a Deus, e o eunuco: ai, mas o que é isso, Jesus, eu quero aprender. E o Filipe foi falando tudo. Você tem tanto interesse, queria saber, então eu vou falar dele. Olha o que o interesse fez com o eunuco. E indo, 36, para fechar, e indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crer de todo o coração? E respondeu ele e disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia. Aquele interesse
fez ele tomar o entendimento. Quando ele tomou o entendimento de quem era, de quem o Isaías falava, o coração dele abriu, ele aceitou Jesus. E no que ele aceitou Jesus Cristo, olha o interesse. Seu coração se encheu, ele viu lá, em pé de água, viu um açudezinho e disse: olha, Felipe, estou vendo esse açude aqui. O que me impede de você me batizar? Ele disse: não, só se você crer. Eu creio em aceitar, eu creio. Dali ele saiu, voltou para a sua terra, mas já voltou convertido. Vai levar a conversão e uma experiência linda para a sua família, para a sua terra. Você prestou atenção no que eu disse? Esse interesse vai fazer o eunuco agora levar, meu irmão, uma experiência a Cristo, uma nova visão, um novo entendimento, uma nova pessoa para a sua terra. Imagine o que vai acontecer com aquele povo. Eu acho que nós estamos perdendo. A falta de interesse, de ser tanto de Deus, aprender tanto de Deus, os nossos familiares não estão tendo interesse porque não tivemos lá, para que eles tenham interesse agora em Cristo através de nós. Os nossos familiares têm que olhar para nós, os nossos amigos, vizinhos, e falar: rapaz, eu vejo tanta diferença em você, você tem um brilho tamanho, você fala de uma maneira tão diferente da dos outros, que me causa o interesse em querer saber desse Cristo. Se nós não temos interesse hoje, ninguém vai ter interesse amanhã. Agora que o eunuco teve tanto interesse e aprendeu, e agora ele tem, quando ele chegar lá, todo mundo vai dizer: rapaz, quem te viu e quem te vê.